Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Fisicidade. Eu vou estar tentando ser o mais simples e direto possível. Como vocês podem ver, eu estou usando um programa simples, né, que é o Paint, para resolver essa questão. Eu vou estar falando um pouco sobre como resolver questões de física. E trouxe uma questão de física aqui do Enem de 2020 ou 2021, não lembro agora ao certo, para a gente tentar resolver uma questão teórica muito boa. Tá, primeiro de tudo, quando você se depara com uma questão dessa do Enem, e você obviamente está estudando física, tentando estudar física, está tentando entender a matéria, você já tem ali uma manha, você vai ver essa questão com esse textinho. Você dá uma pulada no texto e lê as alternativas primeiro, tudo bem? Essa é a minha dica. Foi o que eu fiz no meu Enem e deu super certo. Bom, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, às funções de A. Aquecer a casa e os corpos. B. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. D. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. E. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Ok, algumas informações aí. Primeiro, quando você leu essas alternativas, alguma coisa tem que ter vindo, tem que ter aparecido na sua cabeça. Você tem que ter lido isso, você tem que ter interpretado que isso é uma questão sobre uma matéria específica, você já tem que estar ligado nisso logo quando você lê as alternativas. Principalmente questões como essa, tá? Se a sua mente veio a resposta calorimetria, então você está no caminho certo, de fato, uma questão teórica de calorimetria. Se você não conseguiu pensar, associar essa questão a uma questão de calorimetria, aí pode ser um pouco mais complicado, você precisa dar uma revisada aí, tá? Mas nada demais. Perdão, um cachorro aqui. Bom, vamos continuar aqui. Então, deu essa lida aí. Legal, vamos lá. Em 1962, um jingle, depois de você realizar a lida das alternativas, você passa para a questão de fato. Em 1962, um jingle, criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixava entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo, tal comercial televisivo continha correções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Que, ó, como eu disse, eu nem precisei ler a questão para saber que se tratava de calorimetria. Bom, no caso isso aqui tá explicando, né? Que bom que ela tá explicando pra gente que é calorimetria, mas vocês viram? Eu nem precisei ler o texto em si para saber que era sobre calorimetria. Tá bom, desculpa pela lida meio errada aí do texto, mas é isso. Como você resolve uma questão teórica desse tipo? Você tem que ter seus conceitos de calorimetria em mente. O que o seu professor explicou e o que você aprendeu ao longo do ensino médio precisa estar em mente. Se você não entendeu, eu vou algum dia gravar um vídeo de calorimetria explicando e eu vou explicar aqui passo a passo por que cada uma dessas alternativas, qual que é a correta. Perfeito? Bom, vamos lá dar uma olhada aqui. A. Aquecer a casa e os corpos. Tudo bem, a gente tem um problema nisso daí, tá? Que é o seguinte: algo que aquece, está implícito que algo que aquece gera energia, tudo bem? Ou seja, gera calor, por assim dizer, né? Não é nem energia, calor, se tu quiser pensar assim. Então, ele está falando especificamente da porta e dos cobertores. Sublinha, porta e cobertores. Sempre sublinha, tá? Essa sublinhada para você não esquecer o foco da questão é sempre bom, sempre útil isso. A porta e os cobertores. Ou seja, a porta gera calor? Não, a porta não gera calor, a porta é fria. Se você tocar na sua porta, principalmente se ela for de metal, você vai perceber que ela é fria. Ela não gera calor. Cobertor gera calor? Não, cobertor não gera calor. Você não está, não é uma fonte de calor que você tem ali. Você tem um corpo aqui, ó. Esse corpo aqui, vamos apelidá-lo de corpo A, como de costume, né? Já deve ter visto muito isso na vida. Corpo A. E o corpo em si, supondo que seja esse corpo A, supondo que seja você,
Você na sua coberta na sua casa. Você gera calor? Tecnicamente, né? Você é um, você é um organismo, é mais para área de biologia, não vou saber dizer. Mas sim, você tem uma temperatura corporal básica, né? 30 e poucos graus ali, mais ou menos, né? Se você se cobre, se você se cobre, o cobertor ele não tá gerando calor para você. O cobertor ele tá impedindo com que a sua temperatura seja externalizada, ou seja, o cobertor ele é uma parede para o seu calor, entende? É por isso que o cobertor ele não gera energia, a porta não gera energia, entende? Pela porta você já saberia que não é, mas a explicação do cobertor é por causa disso. O cobertor não está gerando energia alguma aqui, ele está impedindo com que a sua energia saia, entende? É isso que está acontecendo. Ele impede com que a sua energia saia. Pois bem, logo, não é a letra A. Não é a letra A. Tudo bem? É meio contra-intuitivo, né? Porque aquecer a casa e os corpos, né? Mas não é isso. O que a gente está falando no sentido físico não é isso. Tá? Logo, vamos riscar aqui a letra A. A gente saber que não é ela. Não é a letra A. Tá. B. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Tudo bem, você vai até falar assim: ah, tem sentido, né? Porque o que que acontece? Ah, aqui tá a casa, tá? Não, aqui tá um corpo dentro da casa. Aqui tá o frio. Vamos representar o frio aqui de azul, tá? Aqui tá a porta. Vamos ver? Vou fazer a porta em preto. Aqui tá a porta. Beleza? Tranquilo. E aqui tá o cobertor. Como antes, né? Aqui tá o cobertor. O que que acontece? O que acontece? O frio, ele não está sendo impedido de entrar, porque o frio ele nem entra, começa por aí. O frio ele nada mais é do que um balanço térmico entre o que é quente e o que é frio. Você já deve ter ouvido falar disso com certeza. Por exemplo, se você colocar algo quente ao lado de algo frio, essas coisas elas tendem a alcançar o chamado equilíbrio térmico. Ou seja, elas vão ficar com a mesma temperatura. É isso que acontece. Então o frio não está sendo impedido de entrar. Sei lá, supondo que esteja muito frio, -10. Para quem mora no Rio, isso daí é frio. -10. Tudo bem? E aqui dentro esteja quentinho, esteja 37. Temperatura média aí. Beleza? Bem quente, né? Na real, né? Quase febre. O que que acontece? Não é que o frio está sendo impedido de entrar. Mas se você ignorar essas barreiras, a porta, o cobertor, essas coisas que retêm o calor, lembra? O objeto quente vai ficar na mesma temperatura que o objeto frio. E assim eles vão alcançar a mesma temperatura. Nesse caso aqui, se não tivesse nada disso, essa temperatura seria 27/2. Seria isso, mais ou menos, tá? Mas não é esse o ponto. O ponto é que tem porta, tem cobertor, tem tudo isso. Logo tem algo que está retendo ali a energia. Então o que que acontece? O calor não sai daqui de dentro. O calor está sendo retido aqui. Logo, o que está sendo evitado não é do frio entrar, mas sim do calor sair. Show? Então, B não é. B não é. C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Pois bem, minimizar. Por que dessa palavra minimizar? Porque nada tem rendimento perfeito. Nada tem rendimento perfeito. O que que acontece, né?
Como nada tem rendimento perfeito, não tem como você evitar a perda de calor. Isso é impossível. Não tem como você evitar a perda de calor. É um processo físico-matemático que acontece. Não tem como você evitar a perda de calor. Impossível isso. Vamos riscar aqui de novo, né? Mas tem como você minimizar. É por isso dessa palavra. Tem como você minimizar. Entende? Então, essa palavra ela está muito bem alocada aqui. Do meu ponto de vista, acredito eu que essa seja a resposta correta, pelo que está sendo escrito aqui. Vamos dar uma olhada. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. O que a gente sabe até agora? A gente sabe que se tiver um corpo aqui, um corpo, se tiver um corpo aqui, né? E o cobertor, como antes a gente viu, o cobertor impede a saída do calor. Impede, né? Ele minimiza a saída do calor. Minimiza que você fala? Não sei. Bom, ele diminui a perda de calor. Então, até agora, o cobertor está fazendo esse papel. Show. A porta. A porta faz a mesma coisa. Se você tem, né? Como é que seria isso? Deixa eu ver uma representação. Seria que você tem a casa, né? Que você tem uma porta, que você tem um chão. Isso aqui é a porta, tá, gente? Sei que não parece, mas isso aqui é a porta. Ó, você tem aqui a porta aqui. Meu Deus, que porta feia. Tem aqui a porta aqui. O que acontece, né? Ela tá minimizando a perda de calor. O calor ele não tá conseguindo sair direito. Ele não tá. Imagina como o vento. Quando você abre a porta, sai. Entendeu? Mas aqui nesse caso não é assim que funciona. Porque essa porta ela tá retendo o calor lá dentro. Fazendo assim a mesma coisa que o cobertor faria. Exatamente isso. Então, o que acontece? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos está correto, ao meu ver, tá? Vamos olhar aqui as outras duas e checar a alternativa. Então, essa aqui, ao meu ponto de vista, ela é a correta. Lembre-se, mesmo que você tenha certeza que essa aqui é a correta, não marca direto. Olha todas as outras, porque pode ter alguma que tenha mais sentido, talvez te faça repensar. Independente do seu grau de conhecimento, é sempre bom você fazer isso, tá? D. Vamos lá. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Ó, a gente já viu que a era aquecer a casa e os corpos. E aqui ele está falando a mesmíssima coisa, ó. E aquecer os corpos. Ou seja, já sabemos que não pode ser a D. Vamos ver a primeira parte, né? Diminuir a entrada do frio. Não, pelo que a gente viu, não é que você diminui a entrada do frio, você retém a saída de calor. É diferente. Então isso aqui também está errado. Isso aqui também está errado. E aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Reduzir a perda de calor pelos corpos. Cara, isso aqui está corretíssimo. Corretíssimo. A E não está correta devido a aquecer a casa. Tá? O aquecer a casa quebrou aí, tirou, já era. Entendeu? Não tem como tu aquecer a casa, você apenas reduz a perda de calor pelos corpos, exatamente como está dizendo aqui no resto. Então, devido a aquecer a casa aí, não pode ser marcado. Show? É isso, descartamos 4. Para você que não conhece o modelo do Enem, o Enem geralmente ele tem... Bom, antes disso, né, vamos checar aqui a alternativa correta. Ó. Tá aqui. Vou desfazer aqui, ó, letra C. A gente estava correto, de fato era minimizar, ou seja, não era A, não era B, não era D, não era a I, era de fato essa aqui. Tá? Para você que não conhece o Enem, ó, tá fazendo Enem agora, te liga no que eu vou te dizer, ó. Sempre tem, das 5 questões, tem a correta e tem uma chamada distratora, tá? Essa aqui, no caso, a letra E foi a distratora dessa questão. Ela é uma questão que ela quase vai ser a resposta correta, como a gente percebeu. Ela não vai ser por uma vírgula. E aqui, ó, foi exatamente o que a gente percebeu, ó. Essa parte aqui tá correta, mas a questão em si tá errada por causa do início, ó. Tá vendo? Ela é uma distratora. Isso acontece muito.
Muitas questões do Enem têm esse padrão, principalmente questões teóricas, tá? Fica ligado aí, beleza? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aproveitado e tirado bom proveito. É isso que temos por hoje. Estude física, bastante, uma matéria importante. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Vale lembrar que o vídeo está com cerca de, sei lá, 15, 14 minutos, 16. Mas no Enem você tem que fazer tudo isso mais rápido, você tem que ter essa linha de pensamento mais rápido, tudo bem? Então estude bastante, faça devagar agora, para que no Enem você consiga fazer rápido, beleza? Essa é a dica que eu tenho. Vou tentar nos próximos vídeos ser um pouco menos vagaroso, um pouco mais específico no que eu tô falando. Perfeito, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, pelo amor de Deus. É isso, forte abraço e fica bem.